O Buffalo Bills dormiu? O que o Brandon Beane anda fazendo lá no escritório dele, lá em Orchard Park, hein? Bom, tivemos um dia movimentado, apesar de não ser lá o período de mais movimento na NFL. Tivemos um dia movimentado, com muitas trocas aí acontecendo nessa segunda-feira. O Myles Garrett sendo trocado no Cleveland Browns, algo que a gente não acreditava que poderia acontecer, acontecendo. E o Los Angeles Rams adquirindo o jogador defensivo do ano e discutivelmente o melhor jogador da NFL. O A.J. Brown finalmente trocado pelo Eagles para o New England Patriots. Tivemos também o New York Giants fazendo movimentações e trazendo principalmente o veterano Odell Beckham Jr. de volta. Enfim, várias movimentações. Eu vou falar sobre tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Então vai deixando o seu like aí. Fica comigo aqui no Leading the Charge. Fala, Bills Mafia, eu sou o Fernando Chimude, esse é o seu Leading the Charge. E vamos falar hoje de Buffalo Bills e vamos falar do que hoje o Buffalo Bills não fez, né? E não do que o Buffalo Bills fez. O assunto de hoje não é nem necessariamente algo que os Bills fizeram, e sim algo que talvez eles pudessem ter feito, ou a pergunta, eles poderiam ter feito isso? Eu teria feito isso no lugar do Brandon Beane? Você teria feito isso? Então tem muita resenha hoje no Leading the Charge, muito debate, né? O que custaria para os Bills, enfim, diversas situações para a gente trocar ideia. Então vai chegando aí, vai deixando o seu like, se inscreve no canal. Você que ainda não é inscrito, o link está disponível na descrição. Você que ainda não é membro, o link também está disponível na descrição. E vai deixando sua opinião no chat. Você teria buscado o Myles Garrett lá no Cleveland Browns? Teria pago o preço? Como que seria essa movimentação? Eu vou falar aqui a minha opinião e o que eu acho que daria para ter feito. Mas vamos lá, para começar a galera ficar por dentro. O que rolou hoje? Já que é período de OTAs, é período que não tem muita coisa real acontecendo na NFL, mas a gente teve trocas importantes acontecendo. Né, o Les Snead, o general manager do Los Angeles Rams, que desde 2017 passou a agir de uma maneira diferente do que toda a liga estava acostumada ou considerava normal, trocando suas escolhas de primeira rodada por jogadores já estabelecidos, tentando, como eles falam por lá, os big swings, né, dando aquela pancada buscando home run e não simplesmente buscando uma rebatida simples ou uma dupla. Enfim, o general manager do Rams passou, então, desde 2017, a trocar suas escolhas de primeira rodada por jogadores já estabelecidos na liga, talvez até mesmo em algum momento mais veteranos. E com isso, óbvio, vieram desafios também com o salary cap, para que o Los Angeles Rams pudesse conseguir colocar todos esses salários dentro do seu teto salarial. Mas o resultado final das movimentações do Les Snead, do trabalho do Sean McVay e de toda essa movimentação do Rams foi um Super Bowl. Veio a conquista do Super Bowl e veio após a conquista do Super Bowl um ano ali talvez um pouco mais difícil, onde o Rams precisou se reestruturar, mas rapidamente conseguiram se ajeitar e passaram a competir novamente, já estão mais uma vez muito perto e largam nessa temporada como grandes favoritos ao Super Bowl, com a movimentação que fizeram agora pelo Myles Garrett. E olha que no draft eles draftaram um quarterback na primeira rodada que não tem nada a ver com o win now, né? Uma movimentação de quarterback ali que vai totalmente na contramão das movimentações que o Rams estão fazendo nesse momento para ganhar o Super Bowl o quanto antes, né, para maximizar esses últimos anos. A gente não sabe até quando o Matthew Stafford joga, e principalmente a gente não sabe até quando o Matthew Stafford joga bem, um jogador extremamente veterano. Então o Rams vai lá e não brinca com essa janela, com a possibilidade do Stafford se aposentar sem garantir pelo menos mais um título, e busca o Myles Garrett. Né, e brincou com essa oportunidade, não talvez buscando mais reforços no draft, mas é aquela velha história também. Se você gosta do quarterback, você drafta ele. E se o Rams estiver certo e tiver draftado um jogador que é de fato diferenciado e que vai ser diferenciado na liga, nada vai impedir o Rams de, por muito tempo, continuar sendo esse time de win now, né? Se esse quarterback realmente entrar e for bem, não necessariamente tão bem quanto o Stafford, que foi MVP na temporada passada, mas se estiver no caminho para isso, se eles acertaram no quarterback,
Os caras vão poder continuar com essa estratégia que eles estão usando desde 2017 e que todo mundo achava que era loucura, mas que já rendeu um Super Bowl pro Rams e o Rams já estão novamente na briga por Super Bowl. Enquanto isso, lá em Buffalo, a gente tem o melhor quarterback da liga aí por pelo menos os últimos 2, 3 anos, né? Eu acho que é indiscutível, até no meu modo de ver. O Josh Allen tem sido o melhor quarterback da liga, todo ano é candidato a MVP, ganhou num dos anos, inclusive, poderia ter ganhado nos outros. É um cara que nos playoffs, ao contrário do que as narrativas, né, ao contrário do que as narrativas burras, né, dizem, a gente pega a tape, a gente pega as estatísticas, a gente vê que ele joga mais do que o suficiente para levar o time a um Super Bowl e para vencer um Super Bowl, a gente vê quarterbacks inferiores jogando menos e conquistando mais, né? Então, assim, o Bills, tendo o mais difícil, não consegue municiar o quarterback da franquia com peças ao seu redor, principalmente com uma defesa, né? A defesa tem sido o calcanhar de Aquiles do Buffalo Bills nos playoffs e custado caro ao Josh Allen para conquistar, para chegar no Super Bowl, para voltar a um Super Bowl após muito tempo e para conquistar um, então nem se fala. E aí vem a pergunta, né? Pô, vai insistir no mesmo, na mesma coisa que não tem dado certo ou vai mudar? Os Bills fizeram mudanças, mas no quesito cultura e comando com o Sean McDermott. O Joe Brady traz uma energia nova, uma juventude nova. A off-season dos Bills não é ruim, pelo contrário, eu tenho falado aqui no Leading the Charge, não estou vindo hoje aqui porque aconteceu uma troca do Rams, que é extremamente agressivo, que é bold, como eles falam por lá. Não é por causa disso que a off-season dos Bills ficou ruim agora. Não, eu continuo acreditando que os Bills têm totais condições de fazer uma ótima temporada, tem condição de ser esse o ano que os Bills realmente voltam ao Super Bowl, ganham um Super Bowl. Mas com isso dito, quando a gente vê as movimentações que o Rams fez hoje, buscando aí o Myles Garrett para sua defesa, uma equipe que já tem uma defesa extremamente jovem e muito boa, uma equipe que já tem muitos jogadores caros, experientes no elenco, uma equipe que ganhou Super Bowl há anos atrás, aí 5 temporadas atrás, mais ou menos, e que continua sempre na briga. E ela não para, ela não dorme, né? Como eu falei aqui no título. Ela continua buscando o maximizar o quarterback que eles têm no momento e que sabem que não vai durar para sempre. Quando a gente vê esse tipo de atitude, nos leva a questionar o que os Bills estão fazendo. Será que estão fazendo o melhor possível para maximizar a janela do Josh Allen? O Josh Allen fez 30 anos de idade agora, há poucos dias. Óbvio que a gente não está falando de um cara que está... a carreira dele está no fim. Não. O Josh Allen pode jogar ainda por muito tempo. Sim, mas essa versão do Josh Allen que a gente conhece, e eu já falei isso aqui no Leading the Charge, a versão Josh Allen que salta por cima do adversário, que sai no scramble e baixa a cabeça e vai com o ombro e dá um truck ali no defensive back, que vai para um shake ali para cima do linebacker, né? Esse Josh Allen extremamente imóvel, agressivo, o Josh Allen original, vamos dizer assim, ou o Prime Josh Allen original, essa versão, gente, ela não vai mais tão longe assim. O Josh Allen tem jogado baleado ultimamente, aí a gente tem visto ele fazendo de tudo, até escondendo lesões e jogando machucado. Não é uma outra vez, não. Todo ano ele tem acabado com algum problema aí que para muitos tiraria do campo e ele não tem saído. Então, até nesse quesito, a gente tem que agradecer muito assim ao Josh Allen ser um cara extremamente difícil de se tirar de campo, né? Um cara que tem resistência aí à dor, à lesão e consegue jogar machucado e ainda jogar num ótimo nível. Mas a realidade é que ele tem jogado machucado nos últimos anos. E assim, gente, uma hora a conta vem. O cara, a gente fala que é Superman e tudo, mas uma hora o bicho pega. Então o Allen vai chegar num momento que ele vai ter que se reinventar, ele vai ter que ser cada vez mais um cara de pocket, um cara de leituras para snap, um cara de aceitar um check down, ao invés de ser esse Josh Allen extremamente agressivo. Por que eu tô falando disso? Porque a gente já desperdiçou mais da metade da carreira prime, vamos dizer assim, do Josh Allen, ou dessa versão do Josh Allen. Ele pode se tornar um quarterback cerebral, ou mais cerebral, porque ele é cerebral também,
é uma das coisas que, inclusive, que chamou muita atenção dos Bills no processo de seleção, a parte mental do jogo e a dedicação dele, estudo do jogo. Ele pode se tornar um quarterback ainda melhor, né? Sendo um cara mais cerebral, talvez, e menos físico na parte final da sua carreira. Mas é uma incógnita, é uma questão, a gente não sabe disso. O Josh Allen, que salta por cima dos adversários, que corre com a bola, que não se machuca, que faz jogadas inacreditáveis criando fora da estrutura, esse a gente sabe que existe, a gente sabe que ali a gente já viu acontecer, e esse cara não chegou ainda num Super Bowl, esse cara ainda não teve a chance de ganhar um Super Bowl com a estratégia que os Bills escolheram até o momento, que é de montar times bons, com elencos sustentáveis, se manter competitivo ao longo dos anos, evitando o big swing, evitando a big move, evitando vender muito do seu futuro para maximizar o seu presente. Enquanto isso, o Rams vai lá e a troca pelo Myles Garrett, eu tenho que até pegar aqui, mas mandou um jogador que foi uma escolha de primeira rodada que deu certo, o Jared Verse, que é mais jovem que o Myles Garrett, na mesma posição prime. Além disso, mandou uma outra primeira rodada, né? Deixa eu pegar aqui os termos, tá? Mandou o Jared Verse, mandou outra primeira rodada, e mandou ainda, deixa eu pegar aqui, mandou segunda do outro ano e terceira do outro ano. Então, assim, uma primeira, uma segunda, uma terceira, Jared Verse pelo Myles Garrett. O Browns foi roubado. Perdão, o Rams foi roubado. Gente, por mais que o Jared Verse seja um bom jogador, um ótimo jogador, jovem, ainda pode estar numa crescente. Pô, é primeira escolha do ano que vem, é segunda escolha do outro ano, é terceira do outro ano. Meu amigo, é tudo escolha, é tudo incógnita. O Myles Garrett, a gente tá falando de um jogador, de um dos melhores da história da NFL, do melhor da atualidade, o melhor jogador de defesa da NFL, um jogador de defesa que joga em nível de MVP, que não ganha um MVP porque ninguém tá dando MVP para jogador de defesa, né? Mas que ganha o jogador defensivo do ano, quebra recorde de sacks, é um monstro, é o tipo de jogador que, honestamente, vale o pagamento, e o pagamento que o Rams está dando não é o bastante, é barato. É barato e para mim é no-brainer pelo lado do Rams fazer essa movimentação. Pelo lado do Browns, eu entendo, não vamos ganhar nada agora, meio que abriu mão. Porque vamos lá, você tá com um novo head coach. Você confia num bom trabalho, as coisas podem mudar rápido na NFL. Não é porque o Browns está nessa draga há tanto tempo que um bom trabalho, a gente foi prova disso, gente. Quando o McDermott assumiu, primeiro ano de tomamos mais de 50 milhões de cap hit, se livrando de contratos, fazendo trocas, ano de total de rebuilding, os Bills já foram aos playoffs, né? Então, assim, o Browns tinha condições de fazer uma reviravolta com um ótimo trabalho. Abrir mão do Garrett aqui, para mim, já é assumindo que não, a coisa não vai vingar tão rápido aqui, a gente não sabe. O Verse é bom também, é muito mais novo, vamos ter mais escolhas para acelerar esse processo. Os caras não acham que vai ser tão rápido assim mudar as coisas por lá. E já o Rams, cara, vai estar sem a escolha da primeira rodada do ano que vem. E daí? Esse ano eles tiveram a primeira rodada e investiram num jogador que não deve nem jogar? No outro ano não vai ter uma segunda. Pô, e daí? Os Bills pegaram uma segunda esse ano e draftaram um corner numa posição que já paga um corner, ele já draftou um corner na primeira rodada do ano passado, um corner que, se tudo der certo, ele não vai jogar tanto assim. E uma terceira no outro ano, pô, isso aí é praticamente como não dá nada. Se o Rams quiser ir atrás de uma terceira, os caras vão atrás e conseguem facilmente. Então, para mim, cara, o Rams fez uma movimentação óbvia, lógica para eles, que extremamente, não vou dizer que é barato, mas mais do que vale o preço, sabe? E o Browns é simplesmente aceitando que é o Browns, vamos dizer assim. Eu, se fosse torcedor do Browns, estaria pé da vida, né? E aí vem a questão, Fernando, e pro Bills? O Bills faria isso? Né? Enquanto isso, eu quero que você deixe seu like, se inscreve no canal, tem os links aqui na descrição, vou passando aqui no chat também, quero saber se vocês fariam e o que vocês pagariam. O Daniel tá mandando boa noite aqui, o Edson também mandando boa noite dele. O Daniel falando aqui, ó,
Acho que os Bills não tinham condições de bancar a troca que o Rams fizeram. Nem de longe temos um cara como o Verse, que além de bom é novo, fora as escolhas do draft. O A.J. Brown era pedra cantada. A questão do A.J. Brown, vou chegar lá na troca do A.J. Brown, acho que bem secundária para mim, mas vou chegar lá ainda. Vamos lá. Apesar de muita gente não gostar do Greg Rousseau e o Rousseau ser bem, assim, dentro da Bills Mafia, tem quem dê valor e tem quem não dê valor nenhum, tá? E eu também achar que o Verse é um jogador de mais valor que o Greg Rousseau. Na liga, a diferença de valor do Jared Verse pro Greg Rousseau não é tão grande assim, tá? Aliás, os dois têm a mesma idade. O Verse entrou bem depois na liga, o Rousseau entrou jovem, o Verse entrou já mais um novato mais velho, com 24 anos. Então, dá a impressão que o Verse é mais novo que o Rousseau, mas não é. Os caras têm a mesma idade. O Greg Rousseau tem uma moral alta na liga com muita gente, né? O Pro Football Focus vive colocando ele entre os principais defensive ends, edges da liga, jovens aí. Então, assim, ainda que o Jared Verse tem mais valor que o Greg Rousseau, e eu concordo que tenha, a diferença não é tanta assim, tá? Para os olhos da liga. Ainda que tenha, mas Fernando, o Greg Rousseau para mim não joga nada. Beleza, que tem também aquela história da grama do vizinho sempre é mais verde, tem aquela história da questão do Verse ser um pass rusher, talvez superior ao Rousseau aí, é um pass rusher superior, e o Rousseau seja melhor em áreas que não se destacam tanto, enfim. A realidade é que, assim, a diferença do Verse pro Rousseau não é tão grande assim em termos de idade, em termos de potencial, em termos de como eles são vistos na liga, ainda que o Verse seja o melhor jogador. Então dava para os Bills buscar com uma oferta melhor na sequência, na questão de escolhas. A gente tem que ver que as escolhas do Rams também não são lá grandes, não serão grandes. A primeira rodada do ano que vem, pô, deve ser uma escolha fim de draft, assim como a nossa. Então, se a gente manda um Rousseau e 2 primeiras rodadas e uma segunda. Ah, é muito caro. É muito caro? Eu mandaria, tá? Eu mandaria Rousseau, 2 primeiras rodadas e uma segunda. Meu Deus, Fernando, vamos ficar sem 2 primeiras rodadas. Gente, Kyle Elam foi uma primeira rodada. O Maxwell Hairston, que eu tenho muita confiança que vai ser um bom jogador, mas ele foi uma primeira rodada e que impacto ele teve ano passado? Só aqui eu tô falando de 2 anos do auge do Josh Allen. Porque a gente tem que ver que a gente não é um time que, pô, não, vamos lá, uma hora a gente vai achar um quarterback, uma hora a coisa vai... Não, cara, a gente tá jogando fora os anos do auge do Josh Allen, velho. Então não é para ganhar daqui a 3, daqui a 4 anos, para abrir essa janela por mais 5. É para ganhar esse ano, é fazer tudo possível para ganhar agora. Pô, mas pode alguém machucar, dar errado, Fernando? Beleza, aí ano que vem a gente vai de novo com essa mentalidade. Mas você tem que fazer de tudo para ganhar hoje com o Josh Allen, não para ganhar ano que vem, talvez, daqui a 2 anos, 3. É hoje. É ir para a temporada querendo ganhar como se não houvesse ano que vem, como se não houvesse amanhã. E aí você vai e ganha, show. Ah, você vai e não ganha, ferrou? Não, aí você vai de novo para outra off-season com a mesma mentalidade e você acha novamente maneiras de fazer isso. Afinal de contas, o próprio Rams tem feito isso. Só que os Bills se prendem tanto a contratos com jogadores medianos. Pô, olha o Joshua Palmer, olha o contrato do cara. A gente tá preso ao cara esse ano, literalmente, porque ofereceu 3 anos de contrato, numa média de 12 milhões de dólares, para um cara que só teve um ano bom em 4, 5 no Chargers. Então é esse tipo de decisão que não dá, sabe? E aí esses erros acabam custando caro na hora que a gente vai tentar, ou tem uma oportunidade de buscar algo a mais. Aí, pô, o Von Miller machucou, que azar e tal. Só que eu falava no passado, pô, ao invés de trazer o Boza e botar mais 10 milhões no erro que deu, ou no azar que deu do Von Miller, não, cara, economiza esses 10 milhões, economiza esse void year e fica com o Von Miller mais um ano. O cara até fez conseguiu seus sacks, deu sua melhorada no segundo ano voltando de lesão. Não, cortou o Von Miller, pegou um baita dead cap de 10 milhões, trouxe o Boza, então somou o dead cap do Von Miller, mais o contrato novo do Boza. O Boza se machucou durante a temporada, jogou machucado,
surpresa para ninguém. O Von Miller conseguiu lá o seu sacks, mais sacks do que qualquer jogador dos Bills, inclusive pelo Commanders. Não resolveu o Bolsa, sabe? Então, assim, os Bills ficam cometendo alguns erros em cima de erros com esses contratos medianos para jogadores medianos, ao invés de tentar um big swing num cara que é certo. Pô, Myles Garrett é certo, cara. Tá? E aí a gente tá falando do Rams, que eu tenho um quarterback MVP, então eu não preciso investir no ataque, eu vou investir só na defesa porque o Stafford vai resolver? Não, os caras têm um Puka Nacua, melhor wide receiver da liga, um top 5 pelo menos. Daí eles se contentaram com isso, né? Não, eles vão lá e traz um Davante Adams, ainda que já foi um dos melhores da liga, já foi o melhor da liga, e hoje não é mais um top 5, mas é um top 15. Né? Tá, mas aí só tem, é igual o Bengals, só tem quarterback e wide receiver? Não. Aí vai lá e pum, na defesa, pô, traz o McDuffie do Chiefs, traz o outro corner do Chiefs também na free agency, agora traz o Myles Garrett. Então os caras, e assim, diz que insistiram com o Browns ali para fazer a troca. O Browns estava tentativo, não queria muita conversa, foi insistindo até conseguiu. E não pagou muito caro, não pagou caro demais. Olha o que ia ser pago pelo Crosby, voltando de lesão. Né? Então não foi demais, pelo contrário, para mim um baita negócio pro Rams. E eu pagaria mais caro se eu fosse o Bills para ter essa possibilidade. Pô, que maneira melhor de maximizar a janela do Josh Allen, de você trazer o Josh Allen da defesa para nossa defesa, porque o Myles Garrett é um Josh Allen da defesa. Aí você tem o Allen no ataque, tem o Garrett comandando a defesa. Você não precisa ter um Joshua Palmer, você não precisa ter um Michael Hoyt, né? Que são bons, assim, Hoyt, bom jogador. Você não precisa ter bons jogadores provados. Você pode ter um cara mais jovem, dar chance para os novatos. Vamos lá, você não precisa ter o Rousseau e o Chubb, eu prefiro ter o Garrett e o Parker. Mas o Parker é novato, e aí? Cara, o Parker é novato, mas talentoso, e põe para jogar e vamos ver, e põe para rotacionar, põe o Mike Dana lá para rotacionar. Do outro lado é o Myles Garrett, meu amigo. Eu não preciso ter Chubb e Rousseau. Dois caras bons, mas nenhum excelente igual o Myles Garrett. Né? Então os Bills têm ido nesse caminho de bons. Eu tenho bom, e o Josh Allen para carregar. E aí acaba tendo uns ruins, né? Porque esses bons, quando não rende, fica ruim, igual o Palmer. Será que não é melhor tu ter excelente no Allen, excelente no Garrett? Tenta mais um ou outro excelente, e aí você diminui dos seus 10 bons, você tem 5 bons, e você vai com outras 5 incógnitas, que você dá uma chance pro jogador jovem, você traz um jogador mais barato tentando se recuperar depois de um ano de lesão. Você busca esses achados. Eu gosto muito mais desse caminho, o caminho que o Rams tem feito. Tem uma defesa jovem, de qualidade, mas com peças aí como o Myles Garrett agora, o McDuffie, que, pô, traz um outro patamar, um outro nível para a defesa. No ataque, a mesma coisa. Pô, com a bagagem do Stafford, com a bagagem do Adams, do Puka, fica fácil botar os outros ao redor e os caras renderem também. Então, esse é o questionamento e para mim é no-brainer, sabe? Para mim, por mais que eu gosto da off-season dos Bills, por mais que eu tenha confiança que pode dar certo. E outra, gente, o Seahawks acabou de provar na própria divisão do Rams que tem essa outra forma. Não existe uma fórmula só. Fernando, você tá errado pensar assim. Não existe uma fórmula só para ganhar. Pode muito bem a fórmula dos Bills dar certo e a gente comemorar esse ano, e eu torço muito e espero que possa dar certo. Mas assim, gente, não é uma fórmula só, e como eu ia falando, os Seahawks mostraram, cara, que eles não têm nenhum Myles Garrett na defesa deles, o esquema é a força, né? Vários jogadores aí bons, jogando bem dentro do esquema, maximizados pelo esquema, e conseguindo ganharam, né? Uma baita defesa sem ter um Myles Garrett. Então a nossa esperança é isso, que o Jim Leonhard possa fazer isso com a nossa defesa. E passa muito por isso a minha confiança na temporada dos Bills, no Jim Leonhard fazer esse tipo de coisa com a nossa defesa, tá? Pode dar certo? Pode. Mas uma oportunidade dessa, para mim, tem que buscar, sabe? Eu gosto do que o Rams fez aqui no Myles Garrett sem pensar, e vou falar já do A.J. Brown. Vamos passar aqui o Alan falando boa noite. Para mim, os Bills não dormiram, não teria feito isso por nenhum dos dois. Acho que o A.J. Brown talvez, mas o Garrett deixa ele no Rams mesmo, opinião do Alan. Eu discordo bastante, Alan. Principalmente, para mim, assim, o Garrett é um jogador, como eu falei, é um Josh Allen. Esse tipo de jogador, você não perde a oportunidade de
de adquirir. Mas respeito sua opinião. O Edson aqui, Bini está deixando a desejar. E se caso tenha outro fracasso na temporada, com certeza será demitido. Não, sem dúvida, o Bini está tendo a oportunidade dele ser o McDermott, mas ele é a bola da vez, né? A coisa tem que acontecer, ou ele é a bola da vez, sem dúvida alguma. Não acho que ele está deixando a desejar. Mas ele está botando muito da sua expectativa, da sua confiança no novo coaching staff. Ele tá apostando tudo no seguinte, pô, o McDermott de repente não botava meus novatos para jogar, os meus caras mais novos ficavam apostando só nos veteranos de confiança dele. Não, o coaching staff novo vai resolver. Então essa está sendo a aposta e ele pode viver ou morrer por essa aposta, né? E aí vai depender de Brady e Leonard. O Marcos Porto aqui colocando, enquanto a troca do Garrett, os dois ganham. Browns montando um elenco futuro estão indo bem nisso. E Rams em outro all-in, que tem grande chance de ser bem sucedido de novo. Não, sem dúvida, né? Eu só acho que o Browns poderia conseguir mais, tá, Marcos? Eu acho que poderia conseguir mais e meio que assume, vamos dizer assim, as chances de que vai demorar um pouco para se organizar a casa por lá. O Erinaldo dando boa noite aqui, o Nelson também, um abraço, boa noite. O Erinaldo falando, Myles Garrett é o tipo de jogador que eu não ofereceria o Allen numa possível troca. É bem por aí, o Erinaldo. É o Josh Allen da defesa, cara, tá? Por isso que eu discordo da opinião do Alan ali. E assim, ó, o cap hit do Myles Garrett é baixo, cara. 23 milhões o cap hit do Myles Garrett. É muita grana, dinheiro do Pegula, mas no cap, ele não estraga o cap, é super de boa, sabe? Então, te dá 3 anos, ele é a mesma idade do Josh Allen, cara. Então, assim, enquanto você tem o Allen no auge, você tem o Myles Garrett no auge. Pô, maximizar mais tua janela do que isso. Não tem muitos jogadores que eu faria essa loucura de dar 2 escolhas de primeira rodada. Greg Rousseau. Na verdade, cara, eu não consigo pensar em outro. Mas o Myles Garrett é esse cara. O Myles Garrett é esse tipo de jogador. Tá? Boa noite aqui pro Diogão. O Diogo falando aqui, ó, muito estranho essa troca por esse preço. Tem caroço aí. Ah, Diogo, tem gente falando que foi um overpay. Eu não acho, cara, honestamente. Olha o jogador que a gente tá falando, né? E olha o cap dele, né? O valor dele no cap, né? Falta de ambição e ousadia para Buffalo vão continuar na mesmice, a opinião do Rogério aqui. Pô, é assim, a convicção total do plano deles, que eles têm feito até aqui, que eles continuam a fazer, que pode dar certo, vamos ver. Agora a aposta da vez é algo que eu já batia nessa tecla e falava, olha, muito da nossa força na regular é algo que nos prejudica nos playoffs, que é o próprio McDermott. Foi removida essa questão. Vamos ver o que vai ser sem ele agora. Mas é questão realmente da gente esperar para ver. E assim, o Bini é o que a gente tá falando. O Bini tá apostando todas as suas fichas nessa mudança. Sai McDermott, entra Brady, entra o Jim Leonard, e o Leonard na capacidade dele fazer o que foi feito lá no Seahawks, por exemplo, em termos de esquema defensivo, e aproveitar as peças jovens, fazer render no altíssimo nível e a defesa ser diferenciada. O Brady na capacidade que ele vem tendo aí com o ataque de pontuar muito bem e ainda ter uma evolução com ele agora no comando total aí, sem precisar se adequar a plano de jogo de um treinador defensivo. Então, assim, o Bills tem um plano que está seguindo por ele e o Bini vai viver ou vai morrer por ele. Eu quero imaginar que o Terry Pegula tem essa mentalidade de que eu não posso desperdiçar a carreira do Josh Allen. Então ele seguiu em frente ao seu McDermott e eu acredito que a pressão no Bini e do Brady ela seja grande. Essa temporada não pode de maneira alguma ser uma decepção, ou pode sobrar para todo mundo e o Pegula pode falar, não, eu não tenho tempo mais para ficar brincando com a carreira do Allen, vai ser uma limpa e vai uma mudança geral, e de repente ele vai lá no próprio Rams buscar um cara lá de dentro, um assistant general manager, um cara que trabalha lá para falar, não, vem para cá e agora o que vocês fazem lá no Rams, faz aqui e muda essa coisa rápido porque a gente tem o quarterback que a gente precisa ganhar. É uma possibilidade. É uma possibilidade do Pegula ter esse tipo de mentalidade. Não estou falando que isso vai acontecer, porque eu vejo com bons olhos a off-season dos Bills. Mas, mais uma vez, tem oportunidades que elas não surgem todo dia. E se havia essa oportunidade de uma troca pelo Myles Garrett, eu não conseguiria ficar fora dela sem
dar o meu melhor, minha melhor oferta, sabe? E a minha melhor oferta, certamente, ela supera essa do Rams, no meu modo de ver, tá? O Daniel aqui, ó, não sei também até que ponto o tamanho do investimento que os Bills fizeram no Von Miller, sem o resultado esperado, pode pesar para arriscarem uma troca assim. Mas aí que tá, o resultado do Von Miller não veio pela lesão. O Von Miller vinha jogando muito bem antes da lesão. E aí, se for por isso, cara, não dá. E aí estamos morto, porque imagina o Allen, então, se tiver uma lesão, acabou. Então, mas entendo o teu ponto de não botar todos os ovos num cesto. Já fazemos isso com o Allen no ataque, o restante não pode ser assim. Então vamos lá. O João aqui, ó. Bills nunca tem condição de fazer boas trocas devido à péssima construção do elenco, estruturação do cap pelo incompetente e covarde chamado Brandon Beane. Vamos lá, João. O próprio Brandon Beane, que usa o contrato do Allen muitas vezes para justificar, não dá para fazer tal coisa. O cap hit do Stafford é muito mais alto que o do Allen, tá? E aí a gente tem um Rams, cara, com vários jogadores ganhando uma grana alta ali. Então, assim, o cap sempre dá para fazer, tá? Essa desculpa de não dá para fazer pelo cap, ela não existe. O cap hit do Myles Garrett é 23 milhões. Não era por questão de cap que os Bills não conseguem fazer essa movimentação. Os Bills conseguiriam. Tanto que não é à toa que estavam atrás na off-season do Hendrickson, estavam a conversa pelo Crosby. Tá? Então, assim, os Bills teriam condições de fazer, não tenha dúvida. Mexe no contrato aqui, mexe no outro ali e absorve o contrato do Garrett, depois renegocia outro. Teria condição. A questão é querer pagar o que tem que pagar, que é talento, é escolhas, sabe? E o Rams tem essa disposição. Gostei da análise do Allen. É hoje mesmo para vocês. Se minha franquia tivesse o QB do calibre do Allen, eu pensaria da mesma forma. O Marcos Porto aqui falando. É isso, Marcos. É isso, cara. Não é para qualquer um, né? Não dá para. Eu não teria essa postura, não tendo o Josh Allen como quarterback. Agora, até quando, né, cara? Vai correr esse risco de fazer o Allen ser um novo Dan Marino, né? Porque a galera fica falando, o Allen é o novo Peyton Manning. Até essa idade, 30 anos, 8º ano na liga, não conseguiu e tal. Tá, mas e aí? Aí automaticamente o Peyton Manning ganhou o Super Bowl porque simplesmente é o Peyton Manning. Cara, o Colts teve que se mexer, né? E aquele Colts que ganhou o Super Bowl tinha o Peyton Manning, beleza? Mas tinha o Marvin Harrison, tinha o Reggie Wayne, né? Tinha o Dwight Freeney, tinha o Robert Maris. Olha a dupla de pass rushers, né? Então assim, cara, os Bills precisam, velho, maximizar essa janela do Allen. E por isso que eu digo, para mim, no lugar do Beane, pro Bills hoje com Allen, mas eu vou dar a primeira do ano que vem, a primeira do outro ano. Cara, eu consigo viver sem o Whelan, sem o Hairston, né? Mas você tá pegando só os exemplos ruins, vamos pegar os exemplos bons. Tá bom, vamos pegar os exemplos bons da primeira rodada dos Bills. Kincaid, eu consigo viver sem o Kincaid, né? Que é um bom jogador, mas, cara, olha a quantidade de snaps que ele tá jogando. Então, assim, sabe, as segundas rodadas, então, nem vou mencionar, né? Eu consigo viver sem o Epenesa, sem o TJ Sanders, sem o... Então, assim, o Boogie Basham, né? Então, cara, pra mim era de ir com um all-in aqui nessa situação pro Myles Garrett. Eu não falei ainda do A.J. Brown, então já deixa eu falar e matar logo sobre o A.J. Brown antes de continuar aqui nos comentários. A do A.J. Brown eu já não questiono tanto. Uma primeira rodada 2028, uma quinta do ano que vem. Aqui simplesmente os Bills preferiram o DJ Moore, tá? Preferiram o DJ Moore do que o A.J. Brown. O A.J. Brown sai para uma primeira 28, o DJ Moore saiu para uma segunda, que era a última lá da segunda rodada, quase uma terceira, aí fez a movimentação no draft, recuperou, então meio que quase que saiu de graça. Daria para tentar fazer algo mais ou menos parecido pelo A.J. Brown. Fernando, mas o DJ Moore tá em queda de produção nos últimos anos no Chicago Bears. Cara, o A.J. Brown também tá em queda de produção no Eagles. Mas a queda de produção do A.J. Brown foi porque o esquema de ataque do Eagles ou porque o quarterback... A mesma coisa serve pro DJ Moore. Então, assim... mas o A.J. Brown é melhor wide receiver do que o DJ Moore. Beleza. Eu também acho que seja. Eu não acho que ele seja melhor jogador de grupo. Eu acho que ele é mais diva que o DJ Moore. O DJ Moore não parece esse tipo de jogador.
Tem a questão do próprio Brady já ter trabalhado com o DJ Moore, então essa familiaridade ali que pesou também nesse investimento. Tem a questão de estar na briga com o próprio Patriots, enfim, pelo jogador, e aí a familiaridade do Vrabel com o A.J. Brown, tudo isso pesando, a Diana Rossini fazendo meio de campo, né? Tinha tudo isso a favor do Patriots e contra os Bills, o que faria que os Bills teriam que pagar um valor mais alto do que o que o Patriots pagou. Então, com tudo isso dito, eu acho que a decisão de resolver esse problema logo lá atrás, antes do draft, pegar o DJ Moore no valor que pegou, fazer as movimentações do draft, recuperar o capital e trabalhar no draft e já tá tudo estabelecido, era melhor do que ficar. Imagina se a gente estivesse até agora sem um wide receiver 1 e fosse pro draft, não fizesse investimento, tivesse ainda numa briga. Então, assim, era uma situação muito mais complicada no meu modo de ver, e dois jogadores muito mais próximos. Ainda que você considere o A.J. Brown um wide receiver melhor que o DJ Moore, não é pela diferença que é do Myles Garrett pro Bradley Chubb, por exemplo. Né? E nada contra o Bradley Chubb, que é um bom jogador e que eu gosto da vinda dele para os Bills, mas não dá para comparar com o Myles Garrett, tá? Eu gosto do Sam Darnold hoje jogando pelo Seahawks, mas não dá para comparar com o Josh Allen, né? Então é por isso que eu digo, a movimentação do Garrett eu faria tudo para dar esse all-in. A do A.J. Brown eu tô super de boaça, tá? Pelo cara que ele é ali, pelas questões meio de diva e que o DJ Moore não traz, e pela confiança que eu tenho que o DJ Moore pode sim jogar muito bem pelo Bills ainda sendo mais barato. Então essa, cara, super de boa. Já tem aí o Stephon Diggs ainda toda hora meio que forçando a barra querendo voltar. Hoje o CJ Gardner-Johnson foi lá e comentou na rede social lá, por que não? Quer dizer, tá tendo uma resenha ali, né, que, enfim, estão mantendo essa chama ali viva pro Stephon Diggs. Mas assim, cara, o DJ Moore, pra mim, eu fico tranquilo em falar assim, não, pô, não veio o A.J. Brown, mas veio o DJ Moore. Agora não dá pra eu falar assim, pô, não veio o Myles Garrett, mas veio o Bradley Chubb, sabe? É outro patamar, né? E mais uma vez, gente, não tô aqui esculachando a off-season dos Bills. Até hoje só falei bem dessa off-season e gostei e gosto da off-season dos Bills. Só que, cara, Myles Garrett, sabe? É o nome. Se tem um nome, sabe, que você sabe que ativa lá um trigger, um gatilho para me falar, opa, esquece tudo que foi feito até agora de bom, porque tem um gatilho aqui para você apertar e não, vou por esse caminho. Esse gatilho é o Myles Garrett, tá? Sou suspeito a falar na liga de Madden que eu jogava lá com 32 users lá com os gringos, fiz a movimentação, paguei lá o preço que foi altíssimo lá, trouxe o Myles Garrett, tinha o Josh Allen do lado, o Myles Garrett do outro. Ah, Fernando, você tá falando de Madden. Pois é, né, cara? É engraçado porque no passado também era assim, né, cara? Só no Madden para fazer troca. Ninguém faz troca de jogador assim na NFL. Isso é coisa de NBA e de Madden. E aí os general managers começaram a fazer trocas de jogadores, né? Ninguém troca as escolhas de primeira rodada por um jogador estabelecido. Isso você faz no Madden. Né? E aí a gente vê o Rams desde 2017 trocando as escolhas de primeira rodada. E a única que não trocou foi trocada agora pelo Garrett, que é o Verse. Né? Você tá indo demais na quarta descida, isso é coisa de Madden, né? E os coaches hoje sendo muito mais agressivos na quarta descida. Então, realmente, cara, o Madden é um simulador de tomadas de decisões, montagem de elenco, tomadas de decisões situacionais de campo, que a gente brinca e tal, videogame e tal, mas assim, cara, essa galera que hoje é head coach, coordenadores, general managers, a galera cresceu também na era do Madden, e a galera começa a analisar com outros olhos. Tanto que a gente viu uma mudança grande. Cara, há um tempo atrás não tinha troca de jogador por jogador, não tinha. Né? Então, assim, A.J. Brown eu passaria, tá? Tranquilo, mas o Garrett eu não consigo passar, cara. Boa noite aí pro Leandro chegando aí também junto. Um abraço, Leandro, que é colaborador, e você que ainda não é colaborador do canal, considera, né? Eu tô aqui com a página até do canal aqui aberta para você visualizar. E aqui agora você tem a opção aqui, ó, seja membro, né? Clicou na opção seja membro, abrem ali os 3 tiers, né, disponíveis. Vê se tem algum ali que te serve, tá? Porque, pô, qualquer um deles aqui você vai estar me ajudando demais aqui a manter esse trabalho aqui que eu faço no canal do Fernando Chimude, cobrindo Buffalo Bills e NFL aí para todo o Brasil em português. Dá uma olhadinha lá e vê se tem essa condição de ser um membro e dar aquela força pro canal. Cada tier aqui tem os seus benefícios, né? Enfim,
Só tenho a agradecer a todos que são membros e sustentam aqui o canal, que dão essa oportunidade de eu poder continuar fazendo esse tipo de trabalho. Não seria possível sem essa galera. Tem aqui na descrição da live, aqui na descrição do vídeo, o link para você clicar e vai direto aí para essa página para ser membro, tá? E eu cliquei aqui através do outro canal, né? Por isso que eu consegui clicar. Vou acessar aqui, ó, que é o canal Fernando Chimude FC, né? Para quem não sabe ainda, né? Eu sou ex-atleta de futebol profissional e abri esse outro canal para falar de futebol, para galera que gosta da bola redonda também. Copa do Mundo rolando aí, então já tem vídeo novo no canal, inclusive sobre o jogo da seleção ontem aqui, tá? Tem análise da tática da seleção, muito conteúdo vai vir, inclusive vai ter a série ali do Camp Nou, a série D da minha carreira como jogador, vou contar tudo aí da minha carreira, desde a época da base até quando eu encerrei a carreira, final de 2019, com 16 anos como profissional, juntando base, aí deu 22 anos de carreira, né? Então, se inscreve lá no Fernando Chimude FC se você curte também futebol da bola redonda e considera ser um membro aqui, que os benefícios de membro do canal do Fernando Chimude carregam lá para o canal Fernando Chimude FC também. Dá essa força, apoiar aí o meu trabalho feito aí, produzindo conteúdo. Sou muito grato a todos os colaboradores que dão essa força. Principalmente aí também um abraço especial para o Valdir, né, para o André e para o Cola aí, que são membros GOAT aí do nosso canal, que sustentam aí. E todos os outros também, obviamente, MVP, camisa 1, todos importantíssimos aqui para dar aquela força para a gente. Bom, e também um dos benefícios é ter descontos lá na FS Shirts, né? Adquire seu produto lá personalizado, né, da maneira que você quiser. Você entra em contato, faz o seu orçamento, adquire seu produto. Leandro, tá a caminho teu, viu? Já tá a caminho, vai chegar, né? E você que é membro do canal tem descontos exclusivos na FS Shirts, então dá uma olhadinha lá, @FS_Shirts, para ter acesso a qualquer material aí personalizado como você preferir. O Alan aqui, ó, eu gosto muito do jeito que o GM do Rams age. Sempre critico o Bini por irem medianos, mas o Garrett não vejo como um jogador que queira estar em Buffalo, além que ele não se dar bem com o Allen. Alan, isso aqui eu não sei de onde tu tem essa informação aqui do Garrett não se dá bem com o Allen. Nunca vi nada sobre isso aí. Os dois nas premiações da NFL lá tiveram próximos juntos lá e não tem nada disso. O John Dawkins tem um bom relacionamento, inclusive, com o Myles Garrett. Se você tiver alguma informação, pode linkar depois aí na área de comentários do YouTube aí. Vai ser legal ver, mas eu não tenho nenhuma informação sobre essa questão do Garrett não se dar bem com o Allen. Nunca vi nada a respeito disso. Sobre não querer estar em Buffalo, ele está em Cleveland na carreira inteira. Então, para ele estar em Buffalo não seria problema algum, ganhando dinheiro e competindo, algo que ele não fazia em Cleveland. Isso seria já um baita upgrade. Ah, mas Los Angeles, beleza. Só que se Buffalo pagasse mais, já era um upgrade de Cleveland. Então, isso aqui para mim não cola e ele é o jogador, tá? Não tem o jogador que me faz pensar diferente em termos de investimento. Não tem muitos, não tem 3, tá? E ele é um deles. Rams conseguiram Miles quase na xepa. Achei baita negócio. Quem mais ganhou certamente foi o Rams. Browns podia pedir mais. Concordo demais, Gislene. Go Bills aqui. Um abração para a Gislene, também colaboradora aqui do canal do Fernando Chimude. Penso que também tem a questão de escolha do Miles. Será que o próprio não mirou o Rams em detrimento de outras franquias, incluindo o Bills? Sim, pode acontecer do jogador falar para onde ele quer ir. Pode acontecer também da franquia não querer saber disso daí. Mas as notícias que a gente tem, e aí não adianta a gente começar a querer assim, pensar nas mais teorias aí, improváveis, enfim, querer saber de coisa que, porque eu falei com o vizinho do Myles Garrett e o vizinho do Myles Garrett falou que o Myles Garrett não gosta de asinha, de Buffalo Wings, então, sabe, não dá pra gente ir para esse lado. A informação que a gente tem é que o Cleveland não pensava e não queria trocar o Garrett, mas o Rams insistia muito. E o Rams foi insistente, oferecendo e falando, e até que chegou uma hora que o Browns falou, quer saber? Vamos pegar essa oferta aqui. E nem foi a oferta também tão maravilhosa, tão absurda assim. Agora a gente não sabe. Qual que é a avaliação do Cleveland Browns
do Jared Verse e do Greg Rousseau. Porque ainda que eu fale que de uma maneira geral o Greg Rousseau tem uma moral na liga que não é tão distante da do Jared Verse, talvez para o Cleveland Browns seja uma diferença muito grande. Aí entra a questão, pô, se eu sou o Browns, eu não estaria nem tão preocupado em adquirir o Jared Verse. E sim adquirir mais capital de draft ainda. Né? Porque como é que vai ser o Verse indo para Cleveland? Porque tá falando, e se o Garrett não quisesse ir para outro lugar? E o Verse, ele tá querendo ir para Cleveland? Pode ter certeza que não. Né? E o Browns aceitou pegar esse cara. Né? Então, assim, tem várias questões que envolvem. Sim, o jogador pode, de repente, preferir Los Angeles do que Buffalo, mas a questão é, os Bills teriam condições, de repente, de oferecer mais aqui do que o Rams ofereceu. Se ia ser possível fazer a troca ou não, é outra história. Mas a gente acha que os Bills estariam dispostos a fazer, por tudo que a gente vê do Beane, pela maneira que ele valoriza suas escolhas, enfim. Eu não vejo ele oferecendo muito mais do que isso, não. Tá? Ou nem isso, né? Miles Garrett seria a cereja do bolo nessa off-season. Pô, Leandro, seria o bolo todo, um bolo novo, tá? De 1 a 10, qual a possibilidade do Diggs voltar? O Ulisses perguntando. Cara, é outra conversa que é puro. Não tem como a gente saber, sabe, Ulisses? Porque assim, qual que é o relacionamento real dele com o Allen hoje? A gente não sabe. Os caras hoje falam que não tem mais nenhum problema e tal. Eu tenho aquela teoria que, para mim, o Diggs começou a ver o que o McDermott estava fazendo, principalmente com o ataque, correr mais com a bola, lançar menos bola pro Diggs e tal. E ele tinha um problema com o McDermott, claramente, que ele mesmo deixou claro nas entrevistas. Certamente queria ver o Allen mais vocal, sendo contra essa postura, e o Allen sempre foi um líder ali, né, que respeitou demais o McDermott, enfim, e não via isso do Allen, e isso gerou uma treta entre eles, mas isso é minha teoria. Não sei até que ponto a treta foi, não sei até que ponto os dois estão de boa hoje, não sei até que ponto o Diggs hoje está disposto a voltar num papel bem menor do que o que ele tinha no passado, tá? Se ele volta, seria nessas condições. Até que ponto isso também ajuda? Pô, o Diggs é óbvio, ele sendo mais um ajuda, é um cara que vai separar contra man e tal, mas ele não vai chegar para ser o nosso wide receiver 1 mais, ele vai ter que se adequar ao esquema, ele não ajuda nos bloqueios, então ele vai entrar em certos momentos apenas, vai ter menos snaps. Eu acredito que a possibilidade é muito baixa, tá, Ulisses? Por todos esses quesitos, eu acredito que de 1 a 10, eu diria que é um 2, tá? No que eu acredito na volta do Diggs. Mas vamos ver, tá? Tá durando aí essa forçação do Diggs, né? Querendo voltar, e alguns jogadores dos Bills agora opinando ali, foi o último, o CJ Gardner-Johnson. O Bruno aqui falando, o Bruno também colaborador, um abração. Fernando, provavelmente existe um jogador à altura do Garrett, mas enxerga alguma possibilidade de splash move dos Bills em algum jogador de renome? Obrigado, parabéns pelo sempre excelente trabalho. Tamo junto, Bruno. Não existe, né? Provavelmente não existe um jogador do tamanho do Garrett. Não, Bruno. Assim, ó, sendo bem honesto, dois splash de dois jogadores que eu acho que fariam essa mudança por si só. O próprio jogador tem o potencial de mudar a defesa dos Bills para muito melhor. Os dois mudaram de time e os Bills não adquiriram nenhum dos dois. Um era o Dexter Lawrence, defensive tackle, e o outro é o próprio Myles Garrett. Os Bills não entraram em nenhuma dessas duas. Então, assim, os Bills tentaram o Hendrickson, tentaram uma conversa com o Crosby antes da free agency, mas não, agora vai ser isso aí, cara, tá? Vai ser o que nós fizemos, o planejamento, que mais uma vez eu volto a bater nessa tecla, não é ruim. Os Bills montaram um bom grupo, um bom elenco. Para mim, o elenco dos Bills hoje é muito melhor já do que era o que terminou a temporada contra o Broncos. É uma defesa mais forte em termos de peças, é um ataque mais forte, como eu mostrei no Leading the Charge, o último da semana passada, tá aqui no canal, é só clicar lá em ver. Mostrei por que o ataque é melhor para esse ano. Vou mostrar também porque a defesa pode ser muito melhor no próximo Leading the Charge, com uma análise do esquema, de tudo do Jim Leonhard, envolvendo o Jim Leonhard, tá? Então eu acredito que os Bills são uma equipe melhor do que a do ano passado, que perdeu em Denver com um monte de questões, né, da arbitragem, do próprio head coach com escolhas suspeitas, do próprio melhor jogador, ainda que jogando bem, cometendo erros que custaram caro, dos piores jogadores cometendo erros que custaram caro e não fazendo nada de bom em troca. Então, assim, com tudo isso, é um time que se tivesse passado do Denver Broncos tinha boa chance de chegar no Super Bowl.
tá? E teria até alguma chance de ganhar, sim. Porque você com o Josh Allen em campo, você tem chance, você não vai igual o Patriots foi no Super Bowl contra o Seahawks. Você oferece uma luta. Então, com isso dito, os Bills vão nesse caminho da força é o grupo, a força é o elenco, a força é o esquema do Jim Leonhard. Vai ser isso, tá? Splash play, uma splash move aí. Não, os Bills estão seguindo o seu padrão, né? E é isso aí que a gente vai fazer para essa temporada. A grande move realmente é a troca, a saída do McDermott, aí a troca de esquema e tudo isso. Né? O Bruno corrigiu aqui, não existe. Tamo junto, Leandro aqui. No to Diggs, o Thomas. A verdade é que com Nakua, Adams, Stafford, Garrett no mesmo time, além de outras boas peças, o Rams se transforma no favoritaço. 26-27. Diogo, realmente. A defesa, pô, tem muitas peças boas. O Fisk, o safety lá de Miami, me fugiu o nome agora. Enfim, o Cameron Crowe voltou. A dupla, pô, McDuffie de corner, o Watson, outro corner que era dos Chiefs. Cara, o Rams tem um baita time, um baita defesa, um ataque muito forte, um ótimo head coach. Então, assim, é um dos favoritos. É o favoritaço, né? 26-27, sem dúvida, o Diogão aí. O Elter mandando aqui, ó. Esse é o ano do Rams ir para ganhar, porque o salary cap vai pesar no ano que vem. O quanto você acha que essa troca vai impactar equipes que têm janelas curtas com seus QBs de elite? Pois é, Elter, aí que tá. O Rams não tá até. Não é só o cap, mas a gente não sabe se o Stafford vai jogar no ano que vem. A gente não sabe se o Stafford vai ter uma queda de. Vai conseguir esse ano jogar no nível que jogou no ano passado, se não vai ter uma queda de produção. Então, o Rams realmente está vivendo como se não existisse amanhã. Tá? E o Rams vai ter que renovar o Puka Nacua, tá? Ano que vem é a renovação do Puka Nacua. Então, assim, eles não estão pensando nisso agora. Eles estão pensando agora em ter o Puka Nacua e o Garrett no mesmo time com o Stafford nesse ano. E para mim é essa mentalidade que tem que ter realmente o Rams e os Bills, ainda que o Allen não esteja nessa fase da carreira do Stafford, o auge do Allen tá nessa fase, cara. Você não pode mais ficar brincando com isso, sabe? Então, assim, a movimentação, Elter, aconteceu já muito no fim. Todo mundo meio que já fez o seu plano. O que mais dá para fazer agora, nessa altura do campeonato? Porque é aquela coisa, uma troca. Você vai ter que achar com outro Cleveland Browns que está assim, disposto a jogar pela janela a temporada atual para abrir mão do seu principal jogador e numa troca, em troca de um futuro, né, de peças para o futuro. Você não acha muito isso. Nesse momento, todo mundo tá com aquele bom sentimento em relação à sua off-season e que esse ano vai ser um ano diferente, de virada, nós vamos ter uma chance. Todo mundo menos os Browns, parece, né? Então, eu não sei o quanto isso pode impactar essas outras contenders. Pô, o Rams fez isso, eu vou ter que fazer isso para balancear ou para, né, para ser competitivo. Todo mundo fez o que tinha que fazer. O Rams que agiu depois e conseguiu a maior move, né, agindo depois. Então eu não vejo o pessoal, pelo menos não até a trade deadline, conseguindo fazer muita coisa comparável aqui, né? E vai ser muito o pessoal confiando nos planos que já tem, tá? E a questão do cap, toda hora pesa, tá? Mas também todo ano o cap aumenta, né? Todo ano, pô, se esse ano já teve um aumento de quase 15 milhões ali, ano que vem vai ter outro aumento, em breve tem um novo contrato da TV que vai ter um salto absurdo do salary cap. Cara, tiver esse novo contrato aí, não é no ano que vem, eu não lembro o ano certo agora que tem, né? Mas o novo contrato com a TV, que o cap der um salto, os 23 milhões de cap hit do Myles Garrett vai ser uma piada para ele, sabe? Pro jogador do nível dele. Já é, né? Uma piada pro jogador do nível dele. O Stafford. O Rams tem que cuidar com o cap. Cara, a hora que o Stafford acabar o contrato dele é 47, 50 milhões aí que abre de cap. Então, quer dizer, os caras têm um quarterback novato que draftaram na primeira rodada para ser barato. Então, assim, o Rams tá jogando xadrez enquanto os outros jogam dama, tá, Elter? E não é à toa que o time se montou, ganhou o Super Bowl, remontou rapidamente, já tá brigando por Super Bowl de novo e tá vindo cada vez mais forte. Se o Bills é mais forte do que o Bills do ano passado, pô, esse Rams é mais forte do que o Rams do ano passado também. A não ser
que o Stafford realmente tem uma regressão aí, quesito idade, pesa na idade dele, mas vamos ter que esperar para ver. Beleza, Mafia? Então é isso, eu vou ficando por aqui com o Leading the Charge de hoje. Resumidamente, Myles Garrett, sim, eu pagaria o preço, eu iria lá, eu ligaria pro Cleveland Browns, eu falei, não, eu pago mais, eu mando o Rousseau, eu mando 2 primeiras rodadas e uma segunda, ao invés de uma primeira, uma segunda, uma terceira, eu ia lá e ia fazer o máximo, e se não conseguisse, convocava a imprensa ainda e falava, olha, eu fiz o máximo e não deu, os caras quiseram assim, o Myles Garrett quis assim, mas era tudo que deu para fazer, eu fiz para adquirir esse jogador porque faria diferença, sabe? Óbvio que não vai fazer isso o Bini, até porque aí começa o pessoal da casa a falar, pô, então o cara não tá tão fechado com a gente assim, mas de alguma maneira deixaria vazar algo, né, para a torcida entender que teria feito essa movimentação se possível, e na verdade faria todo o possível para o Cleveland Browns não ter como recusar a minha proposta, porque como eu falei, é adicionar um Josh Allen para nossa defesa, e ninguém sabe como a gente, o que um Josh Allen faz pelo nosso ataque. Imagina ter um outro desse na nossa defesa, se a gente não estaria maximizando as chances um do outro de não fechar carreiras excepcionais sem chegar ou sem ganhar um Super Bowl. Então faria sem pensar esse investimento. AJ Brown? Não. Consigo entender a movimentação, um DJ Moore mais barato, com um treinador que já trabalhou com ele, sem o off the field, né? Sem o caráter de diva. Então, de boa em relação à troca do AJ Brown. Agora, essa do Myles Garrett, essa fica aquele gostinho, cara. O André mandando aqui, boa noite, Fernando. Vim mais devagar que o Brandon Beane dormindo na soca. E irei ver o começo da live. Tamo junto, meu irmão. Valeu, Máfia. Obrigado. Considera lá, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Não vai embora sem deixar seu like. Muito mais views do que likes, gente. Dá aquela força, dá um Go Bills aí na hora de comentários. Depois de terminar a live, na hora de comentários do YouTube, dá um Go Bills. Né? Deixa sua opinião. Faria a troca pelo Garrett? Não faria. Você que está vendo em outro momento, comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal. Tudo isso ajuda o canal a continuar a crescer. Se inscreve lá no Fernando Chimude FC para não perder nada do conteúdo aí de Copa do Mundo, futebol também. E se pudesse tornar um membro, pô, dá essa força, afinal de contas, quem me dera poder me dedicar mais tempo, né? E já estou dedicando mais tempo porque exatamente está vindo esse retorno também da galera que é membro e está ajudando aí a sustentar o canal. Valeu, Máfia. Fico por aqui. Volto na semana que vem com mais resenha de Buffalo Bills aí, ou até antes, né, com alguma live, se há algum breaking news aí rolar relacionado aos Bills, para os colaboradores. Valeu, é isso, fico por aqui, um grande abraço, até a próxima, Go Bills!